Atos capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, e durante todo o sermão, gostaria de contar com os irmãos, com a reverência, evitar as saídas e bebedouro e água. Vamos nos concentrar na exposição da palavra do Senhor. Atos capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Verso 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Mas, verso 8, recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. 10. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. E, unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O tema que eu dei para a nossa mensagem de hoje é transcendência, a base da missionalidade. Vou repetir: transcendência, a base da missionalidade. Eu quero fazer a introdução desse sermão um pouco diferente. Quero lançar algumas perguntas para que a gente possa pensar. Estão as igrejas no Brasil sendo e fazendo o que elas foram chamadas para ser e fazer? Estamos nós, como igreja Vila Telebrasília, fazendo o que fomos chamados para fazer? Quão saudáveis são as igrejas evangélicas brasileiras? Quão saudável somos nós, como igreja? Como ampliar e fortalecer a capacidade das igrejas de contribuir para a transformação de seu contexto com a poderosa mensagem do Evangelho? Quais são os obstáculos específicos que impedem a saúde e a missionalidade da nossa igreja e nas igrejas do Brasil? E como lidar com isso? São perguntas que devemos refletir sobre, e são perguntas que durante esses meses, até junho, nós vamos responder a partir das Escrituras. O texto de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Então, o Evangelho lucano de Lucas, ele continua em Atos dos Apóstolos. E Lucas escreve em Lucas, no Evangelho de Lucas, os feitos de Jesus, e aqui em Atos, ele narra, nesse primeiro capítulo, de forma mais específica, o contexto da ascensão de Jesus aos céus. Contudo, antes de Jesus subir aos céus,
pelo Espírito Santo de Deus, ele deixa algumas instruções, algumas orientações aos seus discípulos. Verso 1 e 2 nos mostra isso. Ele foi elevado aos céus após, verso 2, ter dado orientações pelo Espírito aos apóstolos que ele escolheu. Tais instruções, tais orientações foram dadas pelo nosso Senhor aos seus discípulos após Jesus ter sofrido, ter sido morto e ter ressurgido dentre os mortos. E Lucas afirma isso no verso 3. Olha, depois de ter sofrido, apresentou-se vivo. Lucas está afirmando que Jesus Cristo, ele retornou à vida. E por que Lucas, ele traz essa perspectiva no seu primeiro capítulo do livro de Atos? Porque a ressurreição de Jesus era uma questão problemática no primeiro século. A ressurreição de Jesus era algo contestável por algumas pessoas no primeiro século. Os fariseus e os escribas, os copistas da lei, eles criaram uma situação mentirosa no primeiro século, alegando que Jesus não havia ressuscitado. Olha, esse Jesus morto aí, não ressuscitou não. E eles inventaram, os religiosos, os fariseus, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e esconderam o corpo de Jesus, criando uma celeuma na comunidade judaica, dizendo que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Se você for em Mateus 27, versículo 62 ao versículo 64, e se você for em Mateus 28, versos 12 e 13, você vai ver esse contexto. Os religiosos chamam e dizem assim, olha, vigia o túmulo para que ninguém vá lá e roube o corpo de Jesus para dizer que ele ressuscitou. Os guardas estavam lá. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Esses mesmos guardas chegam para os fariseus e dizem assim, não sei o que aconteceu não, o homem não está lá não. Sumiu. E o que os líderes religiosos dizem? Não, vamos fazer o seguinte, vamos dar dinheiro para vocês. E vocês vão dizer que os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Então, existia uma nuvem nebulosa sobre esse assunto da ressurreição de Jesus. E por isso Lucas diz, olha, depois de ter sofrido, ele se apresenta aos seus discípulos vivo. Lucas está afirmando que Jesus retornou à vida. Ou seja, devido a essa mentira que foi inventada pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos da época, existiam pessoas que acreditavam que Jesus ressuscitou, mas havia muitos que não criam na doutrina da ressurreição devido a essa mentira inventada pelos líderes religiosos. Então Lucas deseja relembrar aos seus leitores que Jesus Cristo estava vivo. Lucas desejava relembrar aos seus leitores que ele se apresentou diante dos seus discípulos com vida. Mas Lucas não para por aí. Lucas continua no verso 3 e diz, olha, depois de ter sofrido, apresentou-se vivo a eles com muitas provas incontestáveis. E Jesus apareceu-lhes por 40 dias. E Jesus ficou fazendo o quê com os seus discípulos nesses 40 dias? Falando das coisas do reino de Deus. Verso 3. Nesses 40 dias, Jesus deixa ordens de extrema importância, de extrema relevância para o cumprimento da missão de Deus. No verso 4, o texto diz, enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Lucas faz questão de mostrar para mim e para você hoje, que Jesus comeu com seus discípulos. Porque no primeiro século, existia a crença de que o anjo não se alimentava. Logo, Jesus estava ali em corpo humano, corpo de carne, o corpo físico diante deles. Jesus sentou com os discípulos, Jesus comeu com os discípulos. E na cultura judaica, o ato de sentar na mesma mesa
numa refeição, simboliza amizade, simboliza intimidade. No contexto judaico, quando um judeu queria chamar o outro para ser amigo, ele convidava essa pessoa para sua casa, preparava uma refeição, e o judeu já sabia, ele quer ser meu amigo. É por isso que a ceia é celebrada num contexto de mesa, de comida, porque Jesus diz: vós sois meus amigos. A ordem foi que eles não deveriam sair de Jerusalém. Jesus diz no verso 4, olha, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual de mim vocês ouviram. E qual era essa promessa? Eles seriam revestidos do poder por meio do batismo no Espírito Santo. Lucas não fala dessa forma aqui em Atos, mas Lucas capítulo 24, verso 49, a palavra de Deus diz: envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Atos 2, verso 33, a palavra de Deus nos diz: portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Esse batismo no Espírito Santo não é o cair no Espírito, ou não é aquele mover sobrenatural nos cultos, não é necessariamente essa perspectiva do falar em línguas estranhas. Ao sermos regenerados e nos tornarmos pelo poder do Espírito Santo de Deus, nova criatura, nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Nos tornamos morada do Deus que é Espírito. Contudo, aqui, o Espírito Santo passaria a agir por meio dos apóstolos. Cristo é elevado aos céus e o Espírito Santo é enviado à terra. Essa descida do Espírito Santo foi o que tornou os apóstolos capazes de profetizar, capazes de pregar o Evangelho, de proclamar as verdades do Evangelho até os confins da terra. O Espírito Santo é Deus e é por meio dele, por meio do Espírito Santo de Deus, que a pregação vai, que a expansão do Evangelho se torna uma realidade. Ou seja, a missão não é minha, a missão não é sua, mas a missão é de Deus. Mas o Espírito Santo desce e capacita os eleitos do Senhor para serem cooperadores de Deus. Pastor, muitos me perguntam isso. Então, no Antigo Testamento não existia o Espírito Santo de Deus? Existia. Existia. O Espírito Santo, ele habitava nos filhos de Deus, mas ele se manifestava apenas em 3 grupos de pessoas: profetas, sacerdotes e reis. O Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. O nosso Deus é trino. Lembra a briga entre Davi e Saul, e a palavra de Deus nos diz o quê? Que o Senhor retira de Saul o seu espírito. Saul era rei. O Espírito Santo, ele habitava em todos os filhos de Deus no Antigo Testamento, mas ele se manifestava no sacerdote, no profeta e no rei. Mas somente após Pentecostes é que o Espírito se manifesta por meio de todos os eleitos de Deus. Por meio de mim, por meio de você, por meio dos apóstolos. Nós somos o que? A habitação do Espírito Santo de Deus e somos chamados e capacitados para sermos o que? Missionais. Diante disso surge a pergunta, no verso 6. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Por que os discípulos fazem essa pergunta? Porque a manifestação do Espírito Santo sobre toda a carne estava atrelado à restauração do reino de Israel. Se você for para Isaías 32,
capítulo 32, versos 14 e 15, a palavra de Deus diz: porque o palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, e o monte e a torre da guarda servirão de cavernas perpétuas, para a alegria dos asnos monteses e para pasto dos rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Israel vai ficar deserto, abandonado, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, essa manifestação do Espírito Santo estava atrelado à restauração de Israel, do reino de Israel. E os discípulos estavam preocupados não com a missão, eles estavam preocupados com a restauração política do seu reino. E sabe, fazendo uma aplicação para o nosso tempo, hoje muitos cristãos vivem como se Jesus não fosse voltar. E por causa disso, perde-se o senso da missão. A gente pensa que aqui é o nosso lar. Os discípulos perguntam sobre a restauração de Israel, por quê? Porque eles queriam viver para sempre em Israel. Eles estavam pensando só na manifestação local e na restauração local de Israel. E muitas vezes eu e você, a gente pensa e vive para muitas finalidades, menos para a proclamação do reino de Deus e do seu evangelho. A mentalidade, queridos, que o evangelho gera é a do não somos daqui. Por isso a pergunta que eles fazem é: agora que Israel será restaurado? Eles estavam pensando no agora, naquele momento. Cristo virá nos buscar, e enquanto Ele não volta, nós temos uma missão. A parúzia, essa palavrinha parúzia, significa a segunda vinda de Cristo. Ou seja, a parúzia, a segunda vinda de Cristo, é um mistério conhecido apenas por Deus Pai. É isso que Jesus fala no verso 7. Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Não se preocupe, não queira entender, não queira interpretar quando será a volta de Cristo. Por quê? Porque antes disso existe uma missão. E aí Jesus responde no verso 8. Olha, não compete a você saber quando eu vou voltar, mas sobre vocês descerá o Espírito Santo de Deus. Sobre vocês descerá o Espírito Santo de Deus, e vocês receberão poder quando esse Espírito descer sobre vocês. E essa descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, porque ele já desceu. Todo culto o Espírito Santo desce. Não, já desceu. Já desceu e já está aqui, dentro de nós, no meio de nós. Mas essa descida do Espírito Santo, ele tem um propósito. E qual é o propósito da descida do Espírito Santo sobre nós? O propósito da descida do Espírito Santo sobre nós está no próprio texto. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Esse é o propósito da vinda do Espírito Santo em Atos 2. Tornar a mim e a você e aos apóstolos do primeiro século testemunhas do Evangelho, missionais. Existe uma missão. Jesus está mostrando: olha, vocês estão preocupados com a restauração de Israel, vocês estão preocupados quando eu vou voltar. Mas antes disso existe uma missão. O Espírito Santo vai descer e vocês serão as minhas testemunhas. Existe um evangelho que precisa ser anunciado, existe um Deus que precisa ser conhecido, existe uma mensagem que precisa ser proclamada. Existe uma missão. É interessante porque em Atos 1:8, o trecho que diz descer sobre vós, em grego é eperchomai. E quando a gente vai para Isaías 32:15, o texto diz que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e a palavra hebraica é erchomai.
No grego, eperchomai, no hebraico, erchomai, são as mesmas palavras, a mesma raiz, o mesmo espírito, a mesma descida. A promessa de Isaías se cumpre em Atos. No Antigo Testamento, a missão de revelar e proclamar a pessoa de Deus foi designada para Israel. Israel era o povo que era detentor do Evangelho, detentor da palavra. E aqui em Atos 1:8, essa missão está sendo transmitida. Aquilo que Israel não foi capaz de cumprir no Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento tem a responsabilidade, e essa igreja vai cumprir, mas não pela força dela, não pela capacidade dela, mas porque do alto vai descer poder, porque do alto eu enviarei o meu Espírito, e o meu Espírito vai capacitar vocês. Recebereis poder do alto. Sou presbiteriano, mas eu sou um pouco... Não é na nossa força, queridos. Não é na nossa força, não é na nossa eloquência. Paulo diz isso. Eu prego Cristo crucificado, não com uma oratória poderosa, por causa dos gregos, né? Mas eu prego Cristo crucificado. Não é na nossa competência, na nossa capacidade, mas é porque um dia, o Deus que é Espírito Santo, Ele desceu sobre nós. A expressão, até os confins da terra, verso 8, olha, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse até os confins da terra, de Atos 1:8, é idêntico à promessa de Isaías 49:6. Olha o que Isaías 49:6 diz: luz para os gentios, para que você leve minha salvação até os confins da terra. Atos 1:8 está sendo o cumprimento de várias profecias feitas por Isaías. É a presença do Espírito Santo em nós que torna a missão possível e uma realidade concreta. E o Espírito Santo habitando em nós não são coisas espetaculares, não são moveres, não é nada disso, mas é a consciência de que nós temos uma missão a cumprir. É o Espírito Santo em nós que gera em nós um coração inclinado a proclamar o Evangelho, a pregar a verdade revelada na palavra de Deus, na santa palavra de Deus. E sabe o que é interessante? Qual é o propósito da descida do Espírito Santo? Ele diz que é sermos o que? As testemunhas. E no grego, testemunha é mártir. É mártire. É martírio. E como que os apóstolos morreram? Martirizados. A presença do Espírito Santo em mim não é aquilo que o Espírito Santo faz em mim no culto, como em muitas igrejas por aí, mas aquilo que eu sou dessa porta para fora. A capacidade que o Espírito me dá de sofrer pelo Evangelho. Isso é o Espírito Santo em nós. Esse é o mover do Espírito Santo nos nossos corações. Nega Jesus? Não, não nega, você vai morrer, pode matar. Isso é o mover sobrenatural do Espírito Santo. Amar mais ao Senhor, amar mais o Evangelho do que a mim mesmo. E isso é visto nos apóstolos. E o verso 9 começa assim, depois de dizer essas coisas. Quais coisas? Primeiro, não saiam de Jerusalém até a descida do Espírito Santo. Foi a primeira ordem que Jesus deu antes de subir aos céus. E a segunda ordem que Jesus dá é o quê? Vocês vão ser revestidos de poder para testemunho. Testemunho onde? Aí o verso 8 diz: Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aonde que a gente vê isso? Na grande comissão. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. O verso 9 diz que, depois de dizer essas coisas, Jesus é levado aos céus, às alturas. E os discípulos começam a contemplar
aquilo que é um absurdo, um ser humano subir. E aqueles discípulos ficam olhando e dizendo: meu Deus, o que eu estou vendo? Belisca para ver se é verdade. E Jesus, ele é elevado, ele é assunto aos céus. E o texto diz que quando as nuvens cobrem Jesus e os discípulos não conseguem mais ver Jesus, aparecem junto deles 2 homens vestidos de branco. Alguns dizem que é anjo, mas a Bíblia não afirma, não importa. 2 pessoas vestidas de anjo. Alguns vão dizer que é Moisés e Elias, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que são 2 homens vestidos de branco. E aí ele faz uma pergunta para os discípulos presentes. Por que vocês estão olhando para o céu? Do mesmo modo que ele foi, ele vai voltar. Qual a aplicação que nós podemos fazer disso, dessa passagem, para nós hoje? Quantos não ficam contemplando as verdades do Evangelho e apenas observando as coisas acontecerem? Quantos cristãos não são apenas consumidores de sermões, vivendo sem fazer a missão ordenada por Cristo? Cristãos autênticos, eles têm a marca da responsabilidade. O consumo não é a marca do Evangelho. Os discípulos aqui presentes nesse momento morreram em prol do Evangelho. Eles deram as suas vidas pela mensagem da cruz. E hoje os membros das nossas igrejas querem apenas ouvir boas pregações, voltar para o conforto da sua casa, tomar um bom vinho, não fazer nada em prol do Evangelho e voltar no próximo domingo para ouvir mais um bom sermão. Isso não é errado, o ouvir um bom sermão, o congregar na igreja local. O errado é a gente não fazer nada entre segunda e sábado. Jesus disse que seríamos revestidos de poder para sermos testemunhas dele. Queridos, existe uma missão a ser vivida. Existe uma missão em nossa vida. Existe uma missão na sua vida. Existe uma missão que é o propósito da nossa existência e da nossa caminhada nesse mundo. Os versos 12 e 13 diz assim: então eles voltaram para Jerusalém. Porque Jesus falou: fiquem em Jerusalém até o Espírito Santo descer. Então eles voltaram de Jerusalém. Onde que eles estavam? Lucas 24, versos 50 e 52 vai mostrar que eles estavam em Betânia. E a grande questão é: o que esses homens ficaram fazendo até a vinda do Espírito Santo de Deus? O que eles ficaram fazendo? Eles obedeceram a ordem de não sair de Jerusalém. E eles ficaram unidos em oração. Verso 14. E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quanto tempo, pastor, eles ficaram orando, hein? Até o Espírito Santo descer. Já se perguntou isso? Provavelmente uma semana. 7 dias. Da Páscoa até o Pentecostes, que foi quando o Espírito Santo desceu, dá um lapso temporal de 50 dias. O texto diz que Jesus ficou 40 entre eles. 50 menos 40, 10. Só que no período de crucificação levou 3 dias, sexta, sábado e domingo. Então, os matemáticos da teologia dizem que os discípulos ficaram em Jerusalém orando 7 dias, até o Espírito Santo descer sobre ele. O tema da mensagem é: a transcendência é a base da igreja missional. O que é a transcendência? É a oração. A igreja que é missional, ela entende que sem Jesus nada pode ser feito, é por isso que ela ora.
Porque a oração nos liga, nos conecta a um reino que não é daqui, a um reino que não é visível, a um reino que é espiritual. A oração é o caminho que nos conecta com o transcendente. Não existe missão sem oração. Jesus, antes de enviá-los à missão, diz: fiquem em Jerusalém orando, até que o Espírito Santo desça. E eles estavam unidos, eles se dedicavam à oração junto com as mulheres. Eles oravam enquanto aguardavam a descida do Espírito Santo de Deus. Presta atenção, a oração fortalece o espírito humano. A oração promove sentido para a missão. A oração é o hábito da transcendência. A oração promove um coração sensível à missionalidade, nos conduzindo ao cumprimento do ID, ao cumprimento da nossa missão, ao cumprimento do nosso chamado. A igreja missional é aquela que quer alcançar os perdidos. Mas essa igreja sabe que por ela mesma ela nada pode fazer. Por isso a igreja missional tem a oração, tem a transcendência como base da missão. A igreja missional entende o texto de João 15:5, quando Jesus disse que Ele é a videira e que sem mim nada podeis fazer. Igrejas, presta atenção, igrejas que transformam o Brasil são missionais, porque tem a oração como base da missão. A oração para uma igreja que deseja transformar, a oração para uma igreja que é missional, ela não é apenas um programa semanal. A oração é a vida da igreja. A oração é o DNA da igreja. Orar, diz um teólogo, foi o primeiro movimento dos discípulos após receberem a grande comissão. E de pregar o evangelho, o que os discípulos fazem? Eles se juntam numa casa e oram. Eles se unem na transcendência, na oração, que é a base de uma igreja missional. Este movimento não foi pontual. Foi uma vida contínua de oração. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 52 e 53, a palavra de Deus nos diz: depois de o adorar, eu vou ler do 50, então os levou até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Depois de o adorar, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém, e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. A igreja missionária é uma igreja que se reúne em cultos, como nós estamos aqui. Uma igreja que tem a oração como base de uma missão, e o cristão autêntico que tem no coração o desejo de ver pessoas transformadas, são pessoas que levam o culto de domingo a sério. Estão presentes, porque entendem que esse momento é um meio de graça, aonde Deus nos abençoa. Para que a transformação aconteça em uma pessoa, para que a transformação aconteça em uma igreja, para que a transformação aconteça no bairro Vila Terebrasília, Deus deve estar envolvido nessa missão, e a oração é o ato de reconhecimento da igreja, que a missão é dele, que a missão pertence a ele, e dependemos dele como coparticipantes. Ed Stetzer, um pastor americano, envolvido com plantações de igreja, ele diz, preste muita atenção, abro aspas, a solução começa dentro da igreja, com a mudança do povo de Deus. Quando nós mudamos, quando o povo muda, Deus começa a usar o povo para mudar a comunidade. Buscar a face de Deus e orar são passos significantes para que ocorra a transformação em sua cidade. Fecho aspas. Igrejas missionais transformam vidas.
transformam bairros aonde elas estão localizadas. E são essas igrejas que têm a oração como parte de quem ela é, e não de um programa que ela realiza. Sérgio Queiroz, um pastor paraibano de João Pessoa, diz, abro aspas, no seu livro, onde as pessoas oram, Deus opera. E aonde Deus opera, a transformação acontece. E eu quero concluir. Hoje eu estou rápido em tudo, Rivelino. Eu quero concluir dizendo que uma igreja missional, ela tem 3 grandes marcas. E que em nome de Jesus, se não é, será a marca dessa igreja. A oração como base da nossa missão. Primeira marca. Segunda marca. Os membros não serão consumistas de sermão, de palavra, apenas, mas ativos na missão. E terceiro, vamos desejar ardentemente ver Cristo transformando pessoas e essa vila pelo poderoso Evangelho de Jesus Cristo. Amém? E eu não estou sozinho. Nós estamos juntos. Nós somos a igreja. Nós somos o povo chamado pelo Senhor para pregar o Evangelho. Nós somos o povo chamado pelo Senhor para orar e anunciar aquele que pode transformar vidas, corações, bairros e cidades. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus.